Olá! Essa é a terceira aula da imersão de fotografia outono 2022 que eu estou fazendo no Fotoativador lá no Instagram. Tá? Então eu reuni algumas pessoas que se interessam por fotografia e eu estou transbordando um pouco do meu conhecimento para essas pessoas. E esse conteúdo vai ficar depois gravado no YouTube, então vai ser disponibilizado para quem queira assistir lá no canal, no meu canal lá, Foto Ativador, o Thiago Lira Buozzi, o canal do YouTube. Então, vamos lá. A gente teve 2 dias aí de aula, então eu fiz um slide aqui da anotação do que foi passado nas aulas anteriores. E aí o que eu vou passar agora é fazer uma revisãozinha do que foi falado e finalizar com hoje a aula de composição fotográfica. Então a gente vai repassar alguns conceitos que foi falado e vai dar um direcionamento no que foi falado nas outras aulas, tá bom? Então, na aula 1 a gente teve uma introdução na fotografia, de onde que vem a fotografia, um pouquinho da história da fotografia, como que começou a ser gravado essa imagem, como que começou a ser captado e depois gravado, e essa evolução na fotografia, até chegarmos nos dias de hoje, que é a fotografia digital. E aí, dentro da fotografia digital, como ela é uma fotografia que gera dados, é uma fotografia de dados, foi falado um pouco de uma organização dessas fotos, desses arquivos digitais, foi passado para uma revisão de antigamente, que se captava em películas fotográficas esse material. Então, como era um material físico, necessitava também de uma organização, mas uma organização física. E hoje, com esse volume de dados, a gente tem uma fotografia que é digital. Então, ela tem um volume de dados muito grande, então a gente tem que ter um mínimo de organização no nosso dispositivo aí, no nosso computador, para estar armazenando e também para acessar de maneira mais fácil esse conteúdo, esses dados, em uma eventual procura aí, uma busca no futuro. Então, desses momentos que a gente fotografou. Então, a organização, ela é muito imprescindível para esses momentos. Então, a minha sugestão foi em colocar aqui em ordem cronológica, né? Criar dentro da pasta imagem, que já vem pré-configurada no computador, colocar os arquivos dentro dessa pasta imagem. Então, eu organizo em ordem cronológica eu começo pelo ano, depois eu crio uma pasta de mês, e a outra, uma pasta com aqueles dados daquele evento que eu fotografei. Então, eu coloco a data do dia que foi, o mês que foi, o ano que foi, e aí, consequentemente, eu renumero os arquivos com a mesma sequência de dados, como está aqui no exemplo do slide, certo? Então, essa parte de introdução e de organização, ela é uma parte muito importante na fotografia para a gente não ficar inundado, para a gente não ficar perdido nesse tanto de dados que a gente vai gerar com a fotografia. Então, hoje a gente fotografa muito, a gente tem um volume de dados criado muito grande, então, assim, o ideal é você ter uma organização para não ficar perdido nesse material todo, tá? Então, vamos lá depois a gente falou sobre
a importância de ter espaço, que a fotografia digital ela caminha com 2 pilares, e esses pilares andam juntos, que é as baterias carregadas e o espaço de armazenamento livre, para que na hora que você for fotografar, você consiga registrar essas imagens. Então, 2 principais pontos é você ter um armazenamento através do cartão de memória, no caso das máquinas fotográficas, e também pensar na memória do seu telefone celular, de uma maneira que esteja disponível aquele espaço para você gravar as fotos, para não gerar outros transtornos. Então, você tendo as baterias carregadas e o espaço para armazenamento, isso é muito importante, porque você não vai ter surpresas. Então, esses 2 pilares, eles andam juntos, um não é separado do outro. Então, sempre ficar atento a isso, para que você não acabe passando por surpresas na hora de fotografar. Então, lembrando, sempre ter as baterias carregadas e um espaço de armazenamento adequado aí, tá bom? Então, bem-vinda, Ivone Lira. Você está me ouvindo bem? Sim. Ah, então tá bom. Eu estou fazendo uma revisão aqui das aulas de ontem, tá? Então, estou repassando aqui alguns conceitos que eu dei, mas depois eu vou disponibilizar também lá no grupo esses slides que eu fiz, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, e aí a gente se baliza para relembrar o conteúdo que foi passado. Então, aqui eu falei dos cartões de memória, da bateria, que é importante você ficar atento a isso, né? Então, lá na primeira aula aqui, eu falei um pouco sobre a luz, que como a gente está falando de fotografia, fotografia é foto mais grafia, né? Então, é luz mais escrita. Então, fotografia significa escrever com a luz. Então, o que a gente vai procurar fazer é dominar e começar a perceber, se sensibilizar dessa luz que a gente vai buscar. Então, uma dica que eu falei ontem é, tipo, agora, desde quando você toma essa consciência, você chegar nos lugares e começar a perceber essa luz. Então, se tem muita luz, se tem pouca luz, qual que é a variação dessa luz, que lado que ela vem, qual que é a cor, a temperatura, qual que é a sensação que essas luzes passam. Porque você vai ter material para depois tá criando, você vai ter material subjetivo para estar criando com essa variação, com essas características que a luz nos proporciona. Então, sempre observar essa luz antes de fotografar. Então, o que eu falei que a partir de hoje, assim, é muito importante, antes de fotografar, fazer essas perguntinhas, assim, o que a gente está vendo, né? Que direção que essa luz está vindo, e aí tudo mais, para você ter uma fotografia mais assertiva, para ter um resultado melhor naquilo que você está buscando. Então, você vai fotografar, fazer um retrato de alguém, ou você vai fotografar um evento da família. É importante que aquilo lá fique para sempre, então é importante que seja da melhor maneira possível. E aí a gente tendo elementos para fazer uma boa foto, a gente pega e utiliza eles para alcançar nosso objetivo, tá? Aí, também na aula 1, eu falei um pouquinho das câmeras, como é que funciona a câmera, que a câmera é uma organização de dispositivos, de mecanismos, né? Que eu tracei um paralelo hoje da câmera fotográfica em si e do celular, que são hoje os principais dispositivos que as pessoas usam. Então, tem
a câmera e tanto a câmera quanto o celular tem algumas características que, que são assim fundamentais para fazer essa captura dessas imagens. Então a gente aprendeu lá com a luz, aprendeu a ter a organização dos dados, né, dos arquivos, e aí agora a gente chegou na câmera. E aí eu disse que a câmera ela é composta de uma lente ótica, né, para onde essa luz vai entrar, e aí de um mecanismo, passa pelos outros mecanismos de exposição, de fotometria, e aí vai sensibilizar um sensor fotossensível que fica dentro da câmera. Então isso também é muito importante de saber, e aí a gente vai aprofundar mais. Então eu coloquei aqui que ela tem alguns mecanismos, então sensor fotossensível, os mecanismos de controle, sensibilidade da luz, que é o ISO, o obturador, o fotômetro, o diafragma, e a lente ótica, né, que é aqueles elementos óticos que são as objetivas, que vão permitir aí você criar a imagem que você deseja. Então, já começar a se familiarizar com esses termos, né? Com esses novos elementos da câmera. Aí, na segunda aula, que foi ontem, a gente começou a falar um pouco de exposição. O que a gente precisa ficar atento para controlar essa luz, para a gente começar a criar e começar a controlar mesmo, chegar em situações que a gente vai perceber para sair aquela foto que a gente deseja. Então aqui a exposição ela passa por esses elementos aqui. Então a fotometria, o ISO, o obturador, diafragma e o fotômetro. Então a fotometria, o que é? É medir aquela luz que está no ambiente. Então sempre que a minha câmera, na verdade, me possibilita configurar esses elementos, eu vou configurar. Como a gente está falando aqui de câmera fotográfica, então a gente pressupõe que a gente vai ter como controlar esses elementos. Então, essa imersão, esse curso, é justamente para você saber controlar esses elementos para você chegar numa fotografia de excelência, assim, de você começar a treinar o uso dessas ferramentas de controle de luz. Então, eu também falei, fazendo uma revisão, eu também falei que é importante que você treine, que você desde agora comece a fotografar e a treinar, porque essa parte técnica, ela é para você desenvolver de uma maneira mais, mais intensa, você tem que treinar. Então, a intensidade que você colocar, você vai internalizar melhor esses mecanismos, que no primeiro momento parece confuso, né? Tipo obturador, diafragma, fotômetro, mas ao longo do seu treino você vai desenvolvendo essas habilidades de, de dominar essas habilidades desses mecanismos, certo? Então, assim, aí eu falei um pouco do que é o ISO. Então, o ISO ele é responsável pela sensibilidade fotográfica dessa da câmera, né? Conhecida como sensibilidade ISO, e é um termo utilizado para referir a sensibilidade da superfície. Então, o, dependendo de cada sensor, de cada câmera, vai ter um ISO que pode ser mais sensível, menos sensível. Isso vai muito depender de cada mecanismo. Então, o que está acontecendo cada vez mais. Então, saindo câmeras mais sensíveis, então você tem possibilidade de fotografar cada vez com menos luz. E estão saindo celulares também com melhor dispositivo, com melhores sensores que tem essa capacidade de ISO melhorada, vai subindo.
Então, quer dizer que você pode fazer fotos em ambientes mais, vamos dizer assim, mais inóspito para a fotografia, com menos luz, que vão desenvolvendo sensores que captam cada vez mais luz. Aí eu falei assim, eu falei um pouquinho do obturador, que é uma pequena cortina, uma janela que fica dentro da câmera e que funciona basicamente abrindo no momento do disparo. Então, o obturador ele é responsável por captar a velocidade com que essa luz entra pela câmera. Então, ela passa pela lente e a gente vai controlar a velocidade com que ela passa pela câmera, né? Que ela vai sensibilizar o nosso sensor. Então, o que eu costumo fazer sempre quando eu vou fotografar é, primeiro, entender a luz do local, ver se é uma luz muito forte ou se ela é menos intensa. Então, ali eu vou definir um parâmetro de ISO, primeiramente. Então, eu vou falar assim, ó, eu tenho uma luz mais fraca, então eu vou colocar um ISO mais sensível. Se eu estou fotografando, por exemplo, em exposição ao meio-dia, que é uma luz muito intensa, então meu ISO vai ser mais baixo, porque a sensibilidade dele não precisa ser tanto. Então o ISO eu vou colocar de uma maneira que ele fique menos sensível, porque eu vou ter muita luz. Então, quando eu tenho muita luz, eu diminuo a sensibilidade do meu ISO. E quando eu tenho pouca luz, eu aumento a sensibilidade do ISO. Então, esse é um dos primeiros parâmetros que eu uso quando eu vou fotografar. Então, aquilo que eu falei lá no começo, eu começo a observar a luz que tem no local, e aí eu vou determinar os parâmetros da minha exposição. Então, aí depois que eu determinei o ISO, eu vou definir a velocidade do meu obturador. Então, eu vou querer a cena congelada, eu vou querer as luzes riscadas, eu vou querer que esse obturador fique mais tempo aberto ou vou querer que ele fique mais tempo fechado. Isso vai depender da criação de cada um. Então, por exemplo, eu fotografo muito casamento. Então, tem momentos que eu quero que a luz fique parada, tem momentos que eu quero que a luz dê uma embaçadinha, entendeu? Então, eu uso o obturador, esse efeito que dá do obturador. Então, eu defino isso. Aí, aí depois que eu defini o ISO e o obturador, eu vou chegar no meu ponto lá do diafragma. Eu vou chegar no diafragma que eu quero através da leitura que a câmera está me dando no fotômetro. Então, se eu quero ter uma luz, uma exposição correta no rosto daquela pessoa, eu já defini meu ISO, já defini a velocidade que eu quero e vou compensar com o diafragma. Se eu vou abrir mais o diafragma para entrar mais luz ou se eu vou fechar o diafragma para entrar menos luz. Isso vai depender da característica de iluminação do lugar ou do objeto que eu estou fotografando. Se eu tiver situações que eu estou no controle, eu faço uma configuração. Se eu tiver numa situação que as luzes já estão postas, eu vou fazer outra configuração. Mas isso através desses parâmetros que eu já defini. Então, eu defini o ISO, o obturador, e cheguei no diafragma. Cheguei na quantidade de luz que eu quero que entre. Então, só revisando assim, a fotometria, ela passa por esses três pilares de exposição. Então, para você chegar numa exposição correta, você, como fotógrafo, vai escolher isso. Então, não existe uma definição fixa. Então, você sempre vai depender do ambiente que você está, das luzes que você está lidando, você vai fazer essa configuração, você vai controlar esses três elementos, que é o ISO, o obturador e o diafragma. Você vai controlar eles dependendo da luz que você tiver.
Então, de novo, se eu tiver uma situação de dia, ou se eu tiver uma situação de estúdio, por exemplo, luzes artificiais, que eu tenho controle total, eu vou configurar minha câmera, né, a minha exposição para aquilo que eu desejo. E aí, se eu estou numa situação de luz contínua, luz do sol, luz de LED, luz de tungstênio, luz fluorescente, eu vou ver o que eu controlo. Se eu não controlo, eu vou me adaptar através desses 3 pilares de exposição, que é chamado de fotometria, tá? Então, vamos lá. Aí, eu coloquei aqui que a gente sempre vai se balizar pelo fotômetro. Então, o que é o fotômetro? O fotômetro é um aparelho que mede a intensidade da luz. Então, o fotógrafo ele vai conseguir ajustar essa entrada de luz na câmera através do referenciamento do fotômetro. Então, como está aqui na imagem, como eu expliquei, o fotômetro é esse desenho que aparece dentro das câmeras fotográficas. Alguns celulares têm esse fotômetro, que ele mede a luz e te fala e te mostra. Outros não têm, mas as câmeras fotográficas elas têm um fotômetro embutido dentro delas, que vai te mostrar esse gráfico. O que é esse gráfico aqui? Esse gráfico é um sinalzinho de menos e do outro lado um sinalzinho de mais. O que ele está te mostrando, quando a câmera, quando o fotômetro dentro da câmera, ele está com esse risquinho vermelho para menos, quer dizer que a foto vai ficar escura, que tem pouca luz. E quando esse pontinho vermelho que está no centro estiver para o lado do mais, aí quer dizer que tem muita luz entrando ali naquela cena que está entrando muita luz dentro da câmera. Então você vai escolher que tipo de luz você quer, vai falar para o fotômetro, falar, fotômetro, mede essa luz ali naquele local que eu quero. Então, por exemplo, eu estou fotografando uma situação de dia, eu estou com uma modelo no sol, aí eu quero que saia a luz exata do olho dela. Então eu vou apontar minha câmera, o centro da minha lente lá, que vai ter um quadradinho, vai ter um ponto de medição, eu vou apontar a minha câmera para o olho da modelo, e vou falar assim, fotômetro, é essa luz que eu quero medir. Então me fala o que eu tenho que fazer ali. Então, só para balizar de novo, a gente definiu o ISO. Então, qual que é o ISO de uma situação de luz meio-dia? É um ISO menos sensível, porque a gente tem uma intensidade de luz muito grande. Então, o que a gente vai falar? Aí o fotômetro vai falar assim, ó, você colocou um ISO 100, por exemplo, tá correto. Aí o que ele vai falar? Ele vai falar, nessa situação você tem que colocar o obturador em 800 de velocidade e o diafragma você tem que ir fechando ou abrindo, dependendo do diafragma que você tá, até o fotômetro ali chegar no meio. O pontinho vermelho ele vai chegar no meio. Quer dizer que quando você mexe nesses ajustes da câmera, ele vai ter essa variação aqui. Ele vai te falar, se fechar muito o diafragma, vai ficar pouca luz. Então você vai abrindo o diafragma até que esse pontinho vai andando para o centro, esse pontinho vermelho. E se você abrir o diafragma também da lente, ele vai falar assim, você está entrando muita luz. Essa configuração que você pôs no diafragma, pode ser que a luz fique mais estourada. Isso pode ser que a luz seja mais intensa. Então, você vai procurar esse equilíbrio, chegar no meio. Então, aquele ponto que a gente definiu, que é o olho da modelo, ele vai sair com a luz correta, ele vai sair com a luz exata. Então, esses 3 pilares do controle de luz, da exposição, ele é também o coração da fotografia, que eu falo. Você saber controlar essa luz para chegar numa exposição ideal. Então, você vai passar sempre por esses 3 pilares.
Lembrando, uma coisa que eu falei também na outra aula, é o seguinte: pense que a luz ela sempre incide em linha reta. Então os raios de luz vão bater na modelo, no caso que a gente está fotografando, e esses raios vão voltar, eles vão refletir para dentro da máquina, e essa máquina tem lá o fotômetro, ela vai ter parâmetros ali de medição de luz e ela vai fazer essa fotometria. Então, também tem internalizado que os raios de luz ele incidem em linha reta. Então, quando a gente mede o rosto da modelo, a gente está informando para a máquina o tanto de luz que está voltando para aquela superfície que vai sensibilizar aquela nossa superfície fotossensível. Então, a gente está medindo essa luz e falando para o sensor, ó, vai voltar tanto de luz. Então, lembra sempre disso, porque se você, o próximo passo, assim, um pouco mais avançado, entender de luz de flash, luz rebatida, luz filtrada, isso tudo vai ficar mais claro na cabeça, que são os raios. Por exemplo, luz rebatida, o que você está fazendo? Você está jogando a luz numa outra superfície, esses raios aqui, eles vão se quebrar, só que eles vão continuar reto. Só que eles batem na luz, eles se quebram e voltam, cada um numa direção, mas sempre reto, eles não fazem curva. Mas eles vão se quebrar e voltar, cada um numa direção. Então você quebra o raio e essa luz fica mais suave. Mesma coisa, uma luz mais soft, mais filtrada. Que você vai colocar uma superfície na frente dessa luz que você está usando, que no caso você vai bater os raios dela, ela vai passar nessa superfície, mas o que vai acontecer? Ela vai dividir esses raios. Então vai sair uma luz mais suave. Então isso é importante a gente perceber depois. É como se jogar um jogo de sinuca, entendeu? Você rebate essa bola para a direção que você quer atingir. Então, quando você está falando de luz, você está falando de raios de luz. E esses raios incidem em linha reta. Pois foi a melhor forma que eu encontrei assim de explicar, de internalizar esse conceito de luz. Até de controlar essa luz. Então, pensa que quando você está lá na câmera falando para o fotômetro, ele está medindo a intensidade desses raios de luz que vai entrar no sensor. Então, ele trabalha baseado nos 3 fatores, nos 3 pilares que eu falei. Então, ele trabalha com o ISO, que você vai definir, o obturador, que é a velocidade da luz, e o diafragma, que vai controlar a quantidade de luz que vai entrar dentro da câmera. Vamos aqui. Aí, eu dei um exemplo aqui também eu baixei essa imagem que eu achei bem interessante, que caracteriza isso que eu acabei de falar, que torna visível. Então, tipo assim, ó, aqui, no último quadrante aqui, na última linha, que tem o ISO, então nós vamos perceber o seguinte, se vocês acompanharem aí comigo, é assim, ó, o ISO 50, por exemplo, ele não tem perca na imagem nenhuma, então ele tem uma imagem nítida. Então, quando você vai aumentando aqui ISO 100, o ISO 200 já vai gerando o ruído no digital. Antigamente, quando era filme, como era grãos de prata, quando você ia aumentando o ISO, a sensibilidade daquele filme, ia granulando, ia aparecendo os grãos do filme. Aí, quando você ampliava a imagem, esses grãos apareciam dentro da imagem. Hoje, como não tem grãos, o filme, aliás, o sensor da máquina, ele é eletrônico, ele é um dado eletrônico, então a máquina, por ela ser um computador, ela vai gerar um ruído. O ruído é uma informação que não tinha lá no momento que você fotografou, só que você pediu para a máquina mais sensibilidade e ela gerou uma informação, que é um ruído. Geralmente é um pontinho vermelho na imagem. Então você pediu mais luz, não tem lá na situação que você está fotografando,
Aí a máquina não sabe disso, você está pedindo mais luz para ela, então ela vai gerar uma informação de ruído. Então, quanto mais você usa aqui, voltando para o gráfico aqui, quanto mais você vai subindo o ISO, quanto mais você vai subindo a sensibilidade do seu sensor, mais ruídos vai ser gerado na imagem. Então, aqui os exemplos aqui de baixo, que então o ISO 50, você não vai ter nada de ruído. Agora, por exemplo, o ISO 3200, você já vai começar a ter mais ruídos na imagem, mais poeira, assim, uma coisa mais sujinha na imagem. Aí aqui, para falar da velocidade do obturador, que é essa imagem de cima de um homem correndo aqui. Então, se você está numa velocidade de 1000/1, 1000 avos de segundo, você tem o homem congelado. Conforme você vai fracionando esse tempo, até chegar aqui, por exemplo, 1/2, você já tem essa... Como o obturador, ele é, como eu falei antes, ele é uma cortina que ele abre e fecha. Então, essa velocidade de gravação da luz, ela vai refletir depois. Então, se eu fico com o meu obturador muito tempo aberto, essa luz que está entrando está gravando. Por isso que sai aquele borrão ali daquele hominho correndo. Então, quanto mais rápido o obturador fizer, ele vai sair congelado. Então, imagina o seguinte, 1000 avos de segundo, ele é muito rápido. Então, ele vai abrir e fechar muito rápido, que eu usei ontem o exemplo do carro de Fórmula 1, por exemplo. Antigamente, as maquininhas, elas vinham configuradas com o obturador na velocidade 1/60. Então, só que o carro de corrida, ele passa a 2000 avos de segundo. Então, a pessoa ia lá na Fórmula 1, ela achou que tinha feito a foto, quando ela levava o filme para revelar, o carro tinha passado mais veloz do que a velocidade que tinha o obturador dela. E aí ela não captava o carro, porque o carro já tinha passado e ela pensou que captou. Então ela clicava, fazia a foto, só que o obturador era mais lento, então o carro já tinha passado e ela achou que visualmente ela viu o carro, só que a câmera não acompanhou. Então, esse é a função do obturador, essa velocidade de captar as coisas. Então, se eu quero, por exemplo, usar fotografia noturna, eu quero ter mais intensidade das luzes, captar a luz das estrelas, da lua, eu vou ter que usar um obturador bem mais lento. Só que, em compensação, eu vou ter que colocar essa máquina num suporte para ela não tremer, para aquelas luzes não ficarem borradas. Então, eu vou sempre, quando eu abaixo muito a minha velocidade, eu costumo dizer que para baixo de 1/30 avos de segundo, já corre-se o risco de você tremer essa imagem e ficar borrada. Então, sempre que você for trabalhar com um obturador numa velocidade muito baixa, você tem que colocar essa câmera numa superfície. E aí vai da criação de cada um. Então, só para relembrar. Aí a gente tem aqui outro exemplo, que é do diafragma. Então, aqui no F32, que é essa imagem de cima, tem o F32, que são as aberturas do diafragma da lente. Então, e aqui no quadrante de cima, a gente tem a profundidade de campo, que eu comentei ontem, que a gente ia entrar e falar um pouco mais disso. O que é a profundidade de campo? Profundidade de campo é o tanto que aquela minha imagem vai ficar focada no fundo e na frente da linha de foco. Então, por exemplo, se eu quero um fundo desfocado, esse recurso eu vou ter que ter uma lente que tenha um diafragma aberto. Se vocês forem ver aqui, quanto mais aberto o meu diafragma estiver, mais desfoque eu vou ter no fundo e na frente também. Então, quando eu quero desfocar o fundo, o que eu faço na lente? Eu abro o diafragma da lente.
Só que eu vou ter que compensar com os outros atributos que eu falei. Eu vou ter que compensar e equilibrar com o meu obturador e com o meu ISO. Então é sempre um jogo dinâmico ali. Como eu falei ontem, na fotografia a gente ganha umas coisas e perde outras. Então, quando a gente quer mais luz, a gente vai perder algumas outras coisas. Como a gente faz para compensar isso? Adiciona elementos. Então, se eu não tenho luz no ambiente, eu quero a luz, eu pego e vou colocar uma luz artificial, vou colocar um flash, vou colocar um spot de iluminação contínua, vou colocar um LED. Então, na fotografia é sempre assim, a gente tem que ser sempre intencional de saber o que a gente quer daquela situação. Então, sempre quando, voltando mais um pouco, eu chego no lugar, eu vejo as características de iluminação que tem lá. Às vezes eu trabalho no possível e às vezes eu falo assim, não, eu quero outra coisa. Então, para eu querer outra configuração do lugar, ou eu vou ter que iluminar, ou eu vou ter que se adaptar àquela condição de luz para eu criar, tá? Então, um exemplo assim, porque eu faço casamento. Então, quando eu vou num casamento, que tem uma situação de uma igreja escura, eu não vou me contentar com aquilo, porque minhas fotos não vai sair do jeito que eu quero. Então, o que que eu faço? Eu levo uma iluminação extra, levo uma iluminação que me proporcione ter essa luz no rosto daqueles meus clientes. Então é isso que é importante, assim, você prioriza algumas coisas e para chegar naquele resultado, às vezes tem que adicionar alguns elementos. Então, voltando aqui para a profundidade de campo, quando eu uso um diafragma muito aberto, o que, que eu tenho? Uma perca dessa profundidade. Ela começa a desfocar, tanto atrás quanto na frente dessa linha de foco. Então, como vocês podem observar aí nesse gráfico, por exemplo, quando eu tenho um diafragma que é o F32 aqui, que ele é bem fechadinho, o que, que eu vou ter? Eu vou ter uma maior nitidez nas imagens. Então, eu vou ver o hominho aqui e a montanha com nitidez. Então, por exemplo, eu chego, quero fazer uma foto de paisagem e eu quero que apareça tudo focado. O que, que eu vou fazer? Eu vou fechar o meu diafragma porque eu vou ter nitidez total do lugar. Ah, não, eu quero fazer um retrato e só quero destacar a imagem daquela pessoa. Então eu vou começar a abrir o meu diafragma. Consequentemente, vai entrar mais luz, só que eu vou ter esse efeito de composição na foto. Por quê? Por exemplo, numa fotografia de retrato, não é interessante que os outros elementos ficam nítidos. Então é interessante você só mostrar as características daquela pessoa que você está retratando, entendeu? Então, tipo, eu vou usar desse recurso na máquina, que eu sei agora, vou usar para criar aquela sensação que eu quero passar no retrato. Então, o retrato ele é interessante mostrar só aquela pessoa. Então, o fundo vai ser desfocado e muitas vezes elementos que estão na frente dessa pessoa também vão entrar desfocados. Aí vai depender do subjetivo depois de cada pessoa que está fotografando, de cada fotógrafo. Então, eu quero usar aquele objeto, quero focar, eu fecho o meu diafragma. Eu quero desfocar alguns elementos, eu abro o diafragma. Aí tem o seguinte, aqui, por exemplo, o diafragma 1.4, por exemplo, se você foca no nariz da pessoa, o olho já fica desfocado. Então tem que tomar muito cuidado também com essa composição que você vai fazer, tá? Então essa aqui foi a aula de exposição, que foi ontem. Então, a gente está revendo, e esse gráfico aqui, ele resume o que a gente falou ontem. Isso aqui é uma prática de percepção, você praticando isso na câmera, você vai perceber nitidamente, e aí cada situação de luz você vai poder
brincar aqui, você vai poder transitar dentro desses momentos da sua câmera, de acordo com aquilo que você quer criar, tá? Então, a gente falou dessa exposição, e isso aqui envolve toda essa fotometria aqui, que tem o ISO, o obturador, o diafragma e a profundidade de campo que esse diafragma da lente vai provocar, esse desfoque, essa profundidade de desfoque, tá? Aí aqui também eu falei ontem, aqui tem esse exemplo aqui do ângulo de visão que as lentes proporcionam. Então, tipo, tem lentes que proporcionam grandes ângulos de visão, que aqui tem uma máquina, quer dizer, e aí tem os tipos de lente, e essa parte que está enlaranjada aqui, ele mostra, na verdade, o ângulo de visão que você tem com cada lente. Então, o ângulo de abertura que você vai enxergar. Então, tem desde uma grande angular, que enxerga num ângulo, por exemplo, de 180 graus, que elas são caracterizadas como fish eye. O que é fish eye? É o olho de peixe. Por quê? Porque dá esse efeito arredondado, tipo um efeito de um olho de um peixe. E aí você vai tendo essa afunilação desses elementos ópticos que vão diminuindo o ângulo de visão até você chegar nas lentes tele. O que são tele? Tele é trazer as coisas para perto. Então você tem lentes grande angular, que você tem um ângulo de visão muito grande, e você tem uma televisão. O que é uma televisão? Trazer a visão para perto. Então você tem a possibilidade, por exemplo, de ter uma lente que pegue muito aberto. Exemplos, por exemplo, vou fazer uma lente paisagem, ou vou fazer uma foto de arquitetura que o ambiente ele é muito apertado, e eu vou colocar essa lente que me possibilita ter uma visão, um ângulo maior de olhar ali dentro daquele ambiente. Então, algumas grande angular, por exemplo, pega uma visão aqui, um ângulo de 180 graus. Então, imagina o seguinte, o nosso olho, ele fica perto de 45 graus. O que a gente consegue ver de focado aqui, nosso ângulo de visão. Então, a gente consegue ver isso aqui. Eu percebo minhas mãos aqui, mas elas não estão focadas para mim. Meu ângulo está para frente, meu ângulo está bem restrito aqui, acho que é 45, 50 milímetros, passando essas referências para a câmera. Então, o nosso ângulo de visão ele vai ficar entre 45, 50 centímetros aí. 50 graus, quer dizer, desculpa. E aí, esse é o nosso ângulo de visão. Então, se a gente quer ter uma visão tele, se a gente quer trazer as coisas mais perto, a gente vai buscando outros recursos da ótica. Então, a gente vai usar um telescópio, a gente vai usar, no caso da fotografia, as lentes vão fechando essa angulação. Então, elas vão buscando os elementos mais longe. Então, a gente vai usar uma tele objetiva que tem essa capacidade de buscar as coisas e trazer mais para perto, certo? Aqui, por exemplo, eu classifiquei nos dois tipos de lentes que são mais usadas, assim, que são as fixas e as zooms. O que são as lentes fixas? As lentes fixas são a que tem um ângulo de visão, um ângulo de cobertura fixo. Então, você vai ter uma lente 50 milímetros, você pode ter uma lente só 17 milímetros, você vai poder ter uma lente 300 milímetros, 500 milímetros. Então, depende muito da sua necessidade. Quando você quer ter uma zoom, ela tem essa variação. Então, eu posso ter uma lente zoom 24-70, então quer dizer que o ângulo de visão dela vai ser de 24 milímetros até 70 milímetros. Então, tem uma
uma grande angular ou uma grande angular e uma semi-tele ali, ou uma média, uma lente média de ângulo de visão numa mesma lente. Então essa é a lente zoom. Agora a lente fixa eu tenho um ângulo de cobertura só, um ângulo de visão só. Então eu tenho uma 50mm, ou eu tenho uma 80mm, uma 100mm, uma 500mm, que vai me permitir só um ângulo de visão, certo? Então, outra característica da lente é a abertura do diafragma. Então, a lente tem o ângulo de visão que você tem, ela pode ser fixa ou zoom, ela tem o diâmetro, que caracteriza o quê? O diâmetro da lente, o diâmetro da lente, ele vai definir que vai entrar mais luz, então vai estar entrando mais informação. Então, por isso que as lentes, por exemplo, de celulares, elas têm uma engenharia ótica, lógico que é muito boa, só que não tem a qualidade de uma lente fotográfica, que o diâmetro de boca da lente ele é gigante. Então, quer dizer, na lente, aí você sente a diferença na hora que você fotografa com uma lente com diâmetro maior, que vai entrar mais exposição, vai entrar mais informação naquela lente, e aí ela já tem também mais elementos óticos ali que vão melhorar a sua imagem. Então, por isso que do celular, você vê que as fotos são bem características. Você fala, percebi que é do celular. Tudo bem que hoje os celulares mais modernos, eles têm lentes melhores, com possibilidades óticas melhores. Mas ainda não substituíram as fotográficas, por quê? Porque o diâmetro da lente ainda é muito pequeno. Então, ela não tem tanta qualidade quanto uma lente que tem um diâmetro grande, certo? Então, a gente tem lentes fixas, lentes zoom, abertura de, de diafragma. Então, existem lentes que têm um diafragma limitado, que são mais escuras e são mais baratas, e existem lentes que têm a possibilidade de diafragmas maiores, que possibilita aquele desfoque no fundo, por exemplo, e elas são mais caras, então você vai investir nessa possibilidade, que se você quiser ter um efeito de desfoque, você vai ter que gastar um pouco mais nessas lentes. Geralmente são lentes também que são melhores, assim, a engenharia ótica também é muito melhor, certo? E aí você tem essas características na lente fotográfica, tá? Então vamos aqui no próximo. Aí o que a gente fez essa revisão, tá? Então a aula de hoje eu comecei com essa revisão, que durou aí quase 50 minutos, mas é importante para que a gente dê o próximo passo, que eu falo que é a diferença da fotografia técnica e da fotografia subjetiva. Hoje, o mais importante para mim, lógico que eu já tenho desenvolvido essa técnica, por ter há mais de 20 anos fotografando, eu já tenho internalizado essas técnicas, essas situações de luz. Já passei por várias situações de luzes diferentes. Então, eu já tenho internalizado. Hoje, o que eu mais busco é a fotografia subjetiva, que é o quê? Mudar o olhar, entendeu? Começar a ter uma narrativa no seu olhar, ter uma narrativa naquilo que você quer passar. Então, eu quero passar fotografia mais emocional, eu quero passar uma fotografia mais técnica, eu vou atender um cliente que é técnico, eu vou atender uma família, por exemplo, que quer passar emoções ali na foto. Então, essa subjetividade, ela vai aparecendo de acordo com os trabalhos que você vai fazendo, de acordo com os eventos que você vai fotografando, e aí você vai adaptando a técnica àquela subjetividade. Então, a aula de hoje, que a gente ia fazer,
que, que a gente ia fazer, não, que a gente está fazendo é entrar nessa parte mais subjetiva. Então, o que é a parte subjetiva? Que também tem algumas características que a gente pode controlar também, para passar aquela informação que a gente deseja, tá? Então, qual que é a parte subjetiva da fotografia? A gente, no geral, como fotógrafo, a gente quer transmitir alguma informação, algum sentimento através da nossa fotografia. Então, depois que a gente domina essa técnica, a gente treina bastante essa técnica, essa arte de controlar a câmera e levar a câmera, aquela luz para o nosso objetivo, para a gente chegar no objetivo, o que a gente vai fazer? A gente vai para a parte subjetiva, que também tem como controlar. Controlar as sensações, os sentimentos que aquela pessoa vai ter, para aquele espectador que vai ver a sua foto. Então, o que a gente entra? Eu falo que a fotografia ela é igual a cozinhar. Tipo assim, o cozinheiro, ele vai, antes de fazer o prato principal, esse prato passa por algumas etapas. Então, a composição de um prato, ela costuma ser muito parecido com a composição de uma fotografia. Então, antes você vai ter elementos, você vai pegar e vai fazer um macarrão carbonara. O que você vai ter que ter? Se você quiser começar desde o início lá, pegar a farinha, pegar o ovo, amassar, chegar na massa, depois pegar, colocar, cortar essa massa. Depois que essa massa estiver pronta, você vai pegar lá o bacon, você vai cortar esse bacon, você vai pegar o ovo da galinha, você vai pegar, vai misturar, vai ralar o queijo, depois você vai fazer essa mistura no fogão. Então, eu costumo dizer que uma boa fotografia, aquela que passa bastante informação, é justamente aquela fotografia bem composta, como um prato. Então, vai depender muito a composição do estilo que cada um carrega, das informações que cada um carrega dentro de si. Então, é legal vocês usarem essa bagagem de vocês, cultural, emocional, e para colocar dentro da sua fotografia. Então, a sua fotografia, ela vai ter a sua característica, ela vai ter os seus elementos internos emocionais. Lógico que, por exemplo, quando você está fazendo uma fotografia técnica, que um cliente te pediu para você fotografar um objeto, você também pode adicionar o seu emocional ali. Só que se ele quiser uma técnica, não tem muita precisão de você adicionar coisas emocionais. Ah, vou fotografar um computador. Você pode fotografar um computador com a sua bagagem emocional, ou você pode fotografar esse computador com o que o cliente te pediu. Tipo, eu quero mostrar o computador, se ele tem teclado, mouse, enfim. Mostrar só para vender. Então vai ser muito mais frio, assim, no sentido emocional, que é só um produto. Agora, se eu quero passar felicidade, quero fazer a pessoa remeter às lembranças que ela tem, de um prato que ela comeu, de um cheiro que ela sentiu, de pessoas que ela vai lembrar que estavam junto com ela, no momento que ela estava tomando um drink ou jantando com a família. Isso tudo a gente vai ter como passar através desses elementos visuais, que é muitas vezes a composição. Então, na fotografia, eu trouxe alguns elementos aqui de controle para dar direção e movimento para essa imagem que você vai fazer. E, assim, entrando nos tipos de composição, existe uma que é bem famosa, que é uma mais fácil, que quando você se atenta para ela, a sua foto melhora bastante, que é a chamada aí regra dos terços.
O que é a regra dos terços? A regra dos terços é uma divisão que você faz simétrica do espaço que você tem no visor, ou desse espaço da nossa composição. Imagina que o sensor ele é o prato, né? Como eu usei o exemplo do cozinheiro, do chefe de cozinha, o que ele vai ter? Ele vai ter aquele prato como um espaço para desenvolver ali, criar com os elementos da cozinha, o prato para o cliente. Então, o que a gente tem aqui? Um espaço do visor ali, do sensor, da nossa fotografia, esse retângulo, que hoje, por exemplo, hoje variou muito essa proporção, porque hoje a gente tem, por exemplo, no Instagram, a gente tem várias proporções ali dentro. Então, se você vai fazer um Reels, se você vai fazer um Stories, se você vai fazer a própria imagem para o feed, a imagem do feed é quadrada, ou ela pode ser retangular também. Então, tudo vai depender da superfície que você vai estar usando para disposição desses elementos. Então, o mais usado, que também é o mais fácil de se fazer, que dá uma organizada, que dá uma simetria, porque a gente tem que entender que a gente é influenciado pela nossa cultura. Na verdade, a gente é influenciado por vários elementos durante a nossa vida toda. Então, um deles na fotografia é que quando você nasce, por exemplo, no Ocidente, o seu olhar ele é ocidental. Se você nasceu no Oriente Médio, o seu olhar é de Oriente Médio. Se você nasceu no Oriente, você vai enxergar de outra maneira. Eu costumo dizer, para exemplificar, por exemplo, para você observar a sua escrita. Então, nós, ocidentais, a gente escreve da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, você faz esse movimento. Você escreve para cá, aí você desce na próxima linha, escreve para cá de novo. Então, nosso olhar ele vai ser sempre numa imagem, ele vai ser em Z. Ele vai, desce e sobe de novo. Vou tentar fazer aqui de novo. Vai, desce e acaba no final. Entendeu? Então, você, sabendo disso, você organiza, você leva o seu espectador intencionalmente para passear sobre essa imagem de uma maneira intencional. Eu quero que o espectador veja, percorra os olhos, tenha essas informações na imagem. Então, eu vou provocar isso. Se eu estiver atento com os elementos, eu posso provocar essas sensações. Lembra lá que a gente falou na aula de luz, que a gente vai usar esses elementos também, da luz, a cor, da onde que ela está vindo, para deixar algumas sensações nessas imagens. Então, isso é muito legal de vocês começarem a criar. Então, aqui, vamos para essa imagem, por exemplo, que já está até riscada aqui, que essa composição da regra dos terços é uma divisão simétrica em 9 partes no nosso quadro, e a intersecção desses quadros, onde essas linhas se ligam, é onde a gente vai colocar nossos elementos. Então, essa é uma composição bem básica, mas que já dá uma referência para a gente levar, para a gente meio que controlar onde o nosso espectador vai percorrer o olhar dentro dessa imagem, ok? Então, voltando aqui, ele é essas intersecções aqui, você vai colocar os elementos principais ou vários elementos dentro dessa imagem. Então, aqui no caso, a gente, nessa imagem aqui, esse monge aqui, a pessoa que fotografou, colocou ele num ponto principal, chamando a atenção para ele, então usou aquele recurso lá de desfoque
do diafragma, usou um diafragma aberto, compensou com os outros mecanismos lá de fotometria, e aí fez essa foto intencional, colocando essa pessoa nessa intersecção aqui, nesse cruzamento. Então, quando você olha essa imagem, você já começa, como a gente tem um olhar ocidental, a gente começa da esquerda para a direita. Então, a gente começa olhando para esse elemento que está na intersecção, que é o rosto dele, e a gente percorre aqui onde ele está olhando, e aí a gente vai descer para esse segundo ponto aqui embaixo, e aí a gente vai fazer um Z. Então a gente começa em cima, desce para o segundo ponto e vai para esse outro ponto final aqui. Então, essa composição, ela deu uma direção para o nosso olhar. Então, quando você for fazer uma foto, você também pode compor isso e levar o seu espectador para onde você quer. Então, você percebe que essa imagem aqui, a gente é levado pelo nosso olhar ocidental a percorrer essa imagem Z. Então, a gente vai ter como é que fala? O instinto, pela gente estar internalizado já esse tipo de olhar, pela nossa escrita, então a gente vai percorrer e vai fazer um Z. Então, a regra dos terços é colocar os elementos principais que você quer passar nesses pontos de intersecção. Então, você vai olhar lá na hora que você está fotografando no visor e vai distribuir esses elementos nessas intersecções. No caso dessa imagem, como era uma pessoa só, o que o fotógrafo fez? Ele colocou o elemento principal no primeiro ponto que a gente observa quando a gente olha essa imagem. Então, ele colocou isso aqui, uma situação, pode ter sido proporcional, pode ter sido intencional, ou ele pode ter acertado isso sem saber essa composição da regra dos terços. Então, você pode fazer um exercício a partir de agora, dividir essas fotos que você queira. Tem um fotógrafo muito bom em composições, que chama Steve McCurry, que ele é muito bom em fazer isso. Eu vou ver se eu consigo. Eu vou pesquisar algumas imagens dele aqui. Steve McCurry. Eu vou colocar para vocês aqui alguns elementos que ele utiliza de composição. Então vocês vão lembrar dele porque ele fez uma imagem muito icônica para National Geographic, eu acho. O Steve McCurry, acho que ele é vivo ainda. Ele é um fotógrafo que fotografava muito essas grandes revistas, National Geographic, Discovery Channel. Ele fazia trabalhos em filme, só que ele usava um filme que chamava cromo. O que era o filme cromo? O filme cromo, ele era com uma nitidez e com uma cor muito boa, assim. Ele era um filme muito sensível e que tinha várias nuances de cor que outros filmes comuns, que não eram cromo, não conseguia atingir. E aí, quando você tem um cromo que tem muita informação ali de cor, de nitidez, você tem uma gama muito grande de qualidade da imagem. Então, você tem, assim, imagens com uma luz sensacional, com uma cor sensacional, que você tinha essa possibilidade de usar no Chrome. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, só um pouquinho do Steve McCurry. Eu vou compartilhar minha tela aqui.
que aí eu consigo mostrar para vocês de uma maneira melhor de entender. Então esse aqui, ó, esse aqui, assim é como escreve o nome dele, Steve McCurry. Ele fez essa foto icônica, né, dessa menina lá no Oriente Médio. E ele é um retratista, basicamente, né? Ele faz muitos retratos, né, de pessoas ao redor do mundo. Então ele usa dessa composição, aliás, ele usa várias composições para passar uma imagem mais interessante. Então ele usa várias composições de diferenciação, por exemplo, essa aqui é uma imagem de uma composição de diferenciação, que você tem os elementos lá atrás iguais e um na frente diferenciado. Então, tem elementos, por exemplo, essa foto aqui, elementos em linha, uma composição em linha, onde o seu olhar é obrigado a percorrer, e tem um momento bacana aqui desse menino pulando, né? Esse momento aqui não foi à toa, né? Tem uma ação aqui, um movimento, que também faz parte da composição. Então, você tem várias possibilidades aí de composição. E essa aqui, por exemplo, é uma foto que é uma composição central. Então, você é levado a entrar aqui nessa foto pelo centro, né? Então, você fica... E esse menininho olhando diretamente para a lente também te passa uma sensação de mais intimidação, uma sensação também de mais intimidade, que você não consegue tirar os olhos do olho dele. Então tudo isso é uma forma de composição. Aqui, por exemplo, nessa outra imagem, ele usa a regra dos terços, então usa os elementos principais nas intersecções. Então é uma maneira interessante de observar agora e criar com essas fotos. Quer ver? Vou colocar aqui composição. Composição. O Steve McCurry, aqui essa outra, quer ver? Então tem vários elementos aqui de composição em linhas. Então ele faz 3 imagens aqui, de qualquer forma que você cortar essas imagens, você vai ter uma composição. Aqui, mais uma vez, a regra dos terços. Então, ele coloca os elementos principais aqui, nessas intersecções. Essa composição central, que eu havia falado. Essa composição em linha, que é essa imagem. Essa composição aqui dos elementos dentro do quadrado, também em linha. Então, tem várias possibilidades aí da gente estar organizando esses elementos dentro da nossa fotografia. E aí eu vou trazer algumas aqui para vocês, para que você comecem a pegar esses elementos e ter como insumo para criar dentro dessa composição, tá? Então eu vou adicionar o próximo, que é a regra áurea, né? Que você vai usar o elemento dentro da arquitetura também, dentro da arte, existem vários tipos de composição. A composição, para que você se aprofunde mais, isso vem dos pintores, né? Então, como não tinha máquina fotográfica antigamente, então sai da pintura essa composição. Você tinha lá as perspectivas, os ângulos, então você ia pintar um quadro, você colocava esses elementos, organizava esses elementos dentro do quadro. Então aí você tinha uma composição, né? Aí nessa aqui é da regra áurea, né? Então você vai colocar elementos aqui, vão ter espaços aqui, você vai colocar o seu elemento principal, só que você leva o olhar do espectador através desses elementos que você vai colocando.
por exemplo, você vai começar a ver a expressão no rosto desse moço, ele quer que te jogar para fora, só que tem um elemento aqui embaixo, enfim, tem essa cadeira, tem esse tripé, então o seu cérebro ele vai fazer o seu olhar fazer uma viagem dentro dessa imagem. Então você vai ser levado a percorrer esses elementos que estão na imagem propositalmente. Então tem uma intenção aqui de levar você aonde o seu olhar, aonde eu quero, assim, como fotógrafo, compor uma boa imagem e levar esse olhar para onde eu vou querer, tá? Então vamos aqui, por exemplo, regra das metades. Então você usar esse recurso para compor. Então aqui, no caso dessa imagem, ela é dividida no meio, então você tem a ambiência lá atrás, que é muitas vezes assim, essa aqui tem uma composição de ponto negativo. O que a gente fala que é um ponto negativo? Ponto negativo é aquele elemento que não é o principal, mas pega também uma grande parte da cena. Então essa parte negativa, ela tem elementos ali, mas o principal é o rosto da modelo aqui no caso. Então, tem uma parte preenchida com várias informações, a expressão, o olhar, está te levando para algum lugar, e tem essa parte de trás negativa, que a gente fala que faz parte da composição, mas é uma imagem negativa, assim, que não tem um elemento que vai te chamar tanta atenção, certo? Aí tem vários tipos de composição, que é essa, por exemplo, na diagonal, que você pode levar a pessoa através das linhas a olhar para o lado que você quiser. Aqui pode ser na diagonal, na transversal. Aí, por exemplo, pode ser aquele exemplo que a gente usou do Steve McCurry, que pode ser composição em linha, pode ser composição nas janelas dos elementos, pode ser uma composição em V, então você equilibrar os elementos dessa imagem, pode ser uma composição por diferenciação de elementos, então você tem lá, tipo, várias maçãs verdes e uma vermelha, então é uma composição por diferenciação. Você tem lá um tabuleiro de xadrez, e aí você só tem um elemento nele também, é uma composição de diferenciação. Você tem várias bolinhas e de repente um quadrado só no meio, é uma composição por diferenciação. Então você tem muitas possibilidades de estar criando, tá? Para levar a sensação para quem vai estar olhando. Então você pensa antes, assim, você pensa, se você puder pensar isso numa pré-produção, vai ser muito mais fácil na hora que você estiver fotografando. Agora, você tem situações que são dadas, por exemplo, uma situação de fotojornalismo, vou ter que cobrir algum evento, eu não tenho controle sobre aquilo. Mas na hora que eu estou fotografando, eu tenho a possibilidade de entender aquele ambiente e compor com aquela cena. Então eu posso dar várias conotações para aquela cena. Entendeu? Então, se vocês quiserem aprofundar nisso, eu acho que é muito interessante essa parte de composição. Também a gente vai entrar mais avançado depois, que são os elementos que a gente pode colocar de arquétipos dentro da composição. Isso já é para mais avançado. Então, a gente vai aprender. Isso foi só uma pincelada assim na parte de composição, que é importante quando você está iniciando, para você já indo direcionando o seu olhar, para você já ir treinando o seu olhar, tá? Então, o que eu quero finalizar aqui, falando que foi muito proveitoso esses 3 dias de aula, foi bem rapidinho também,
eu quis desenvolver essa imersão porque bastante gente tem me pedido para eu dar aula de fotografia, para eu ensinar essa fotografia, e aí eu quis lançar um beta, assim, um primeiro momento para desenvolver e também ver as necessidades de cada um que está aqui, que tem essa curiosidade de aprender a fotografia. Então, foi muito proveitoso para mim. Quero agradecer vocês que estiveram comigo aqui nesses 3 dias. Hoje a aula vai ser mais curta, porque a gente já passou por esses elementos. E hoje é sexta-feira também. A gente quer sair um pouco, curtir. E aí também já estamos com 1 hora de aula, 1h10, aqui 1h15. E aí a gente já tem o conteúdo suficiente para começar, para você já ir aplicando essas teorias, essas práticas, para você já levar para a prática, para ir desenvolvendo cada vez mais seu olhar fotográfico, para ir desenvolvendo cada vez mais sua fotografia, tá bom? Vamos fazer só uma revisão aqui do que a gente falou e a gente já finaliza. Então, vamos aqui na revisão, que aqui não está essa aula de composição, que depois vai entrar aqui embaixo. Então, a gente passou nessa imersão, fez uma introdução, de onde veio a fotografia, quem foram os primeiros prepulsores aí dessa onda que veio desenvolvendo, passou pelo filme e até chegar na fotografia digital. Falamos também da organização desses que a gente tem que ter, porque a fotografia digital ela é baseada em dados. Então a gente falou da organização no computador, das baterias dos cartões de memória, que tem que estar sempre alinhados e ajustados antes da gente sair para fotografar. Depois a gente passou também do que é a luz, as características de direção, de cor, de intensidade. Falamos da câmera fotográfica, que é o mecanismo, que é o dispositivo que a gente vai usar para captar e gravar essa luz. E também falando das lentes fotográficas, que é o elemento óptico, que tem o diafragma embutido nela, que vai fazer o controle dessa quantidade de luz. Aí chegamos na exposição e na fotometria, que é o coração da fotografia, que é onde a gente vai dominar sobre ele, sobre esses elementos. Então, na fotometria lá, na exposição, a gente tem o ISO, a gente tem sempre que se balizar pelo fotômetro, então a gente tem lá o diafragma e o obturador, tá? Então se a gente aprender a dominar esses elementos, que é o objetivo dessa imersão, para você já ter em contato e agora você já sabe como se faz para configurar esses elementos, como você faz para configurar a sua fotografia, a sua exposição, que você faz essa fotometria para conseguir uma luz que você quer. E aí, para finalizar, a gente passou pela composição do olhar que vai dentro de uma fotografia. Esse passo criativo que a gente usa para ter uma fotografia mais interessante, uma fotografia mais intencional. Tá bom? Por hoje é isso. Espero que essa imersão seja de muito proveito para você e me coloco à disposição pelo meu Instagram, pelo Instagram do Fotoativador. Se você tiver alguma dúvida, me chama lá, tá bom? Boa noite, fica com Deus e até a próxima imersão. Até a próxima aula. Um abraço.